funcionando? Boa noite a todos. Vamos dar início ao ciclo de sabatinas entre os servidores públicos municipais de Sorocaba e os 5 candidatos à prefeitura do nosso município. Essas sabatinas têm como objetivo conhecer o que cada candidato pensa sobre os servidores em seu possível governo. Quero chamar aqui para compor a mesa o vice-presidente do sindicato, Eliel Marcusso. E para dar início, então, a este ciclo de sabatinas, vamos chamar o candidato à prefeitura de Sorocaba pelo PSOL, Raul Marcelo. Eu pediria a todos para ficarem em pé, para que a gente possa executar o hino nacional brasileiro.
Raul Marcelo tem 36 anos, é advogado e casado com a professora universitária e também advogada Maria Elisa Rosa, com quem tem 2 filhos. Formado em técnico em processamento de dados e direito, tendo estudado análise de sistemas na FATEC e letras na Uniso. Atualmente cursa mestrado em economia pela PUC de São Paulo. Iniciou sua militância política na JOC, Juventude Operária Católica, quando ainda adolescente. No movimento estudantil participou do Fora Collor, do movimento Olho Vivo e presidiu o Centro Acadêmico de Letras da Uniso. Em 2000 foi eleito o vereador mais jovem do regime democrático de Sorocaba, sendo reeleito em 2004, período em que aprovou inúmeras leis em vigor na cidade de Sorocaba, como a Lei da Transparência em Obras Públicas e a lei que instituiu o feriado de 20 de novembro para homenagear Zumbi dos Palmares. Atualmente está em seu 2º mandato como deputado estadual, onde tem atuação destacada na defesa da educação e saúde pública, tendo participado da CPI da Saúde como subrelator, onde apresentou um relatório indicando irregularidades de quadrilhas que atuavam nos hospitais públicos do estado de São Paulo. Hoje eu não falarei de improviso, porque eu tenho um compromisso com os 5 assessores dos 5 candidatos de fazer com que essas sabatinas sejam mais próximas possíveis da sua semelhança. Portanto, eu vou me prender muito à leitura, tá? Esta sabatina está sendo gravada pelo setor de comunicação da Câmara Municipal e a sua íntegra será disponibilizada no site do sindicato. E daremos uma cópia para o candidato, se assim desejar, tá? Então, queremos que até amanhã é feriado, quinta ou no máximo sexta-feira, a íntegra dessa sabatina com o Raul Marcelo esteja no site do sindicato para que a grande maioria de servidores que não puderam vir possam assisti-la, não é? Depois, a partir de sexta-feira. Queremos agradecer inicialmente ao candidato Raul Marcelo por ter aceito o convite de vir fazer essa sabatina, essa conversa com os servidores públicos municipais de Sorocaba. Quero agradecer também a presença de todos os servidores, em especial os servidores que estão aqui, os servidores que enviaram suas perguntas por e-mail, as perguntas já estão nesta urna, tá certo? Os funcionários da Câmara, todos eles, os colegas aqui da Câmara que estão dando todo o apoio para o nosso trabalho hoje, na pessoa da Ângela, quero agradecer a todos vocês, muito obrigado. O presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, o vereador Martinez, pela concessão do espaço, serão 5 noites que o sindicato vai utilizar a Câmara Municipal. Então, agradecemos ao vereador Martinez. A regra da sabatina. O candidato irá inicialmente ter 10 minutos para uma fala de tema livre. Em seguida, o sindicato terá 1 minuto para fazer cada pergunta e o candidato terá 3 minutos para responder cada uma das 5 perguntas que foram enviadas antecipadamente aos seus assessores. Depois, será feito o sorteio de 5 perguntas enviadas pelos servidores pelo e-mail, cujas perguntas já se encontram aqui na mesa. O sindicato terá 1 minuto para ler a pergunta e o candidato terá 3 minutos para responder. Após respondidas as perguntas vindas por e-mail, numa outra urna, que também estará aqui na mesa, serão sorteados 10 servidores aqui, que estão aqui presentes, onde cada um terá 1 minuto para fazer sua pergunta e o candidato terá 3 minutos para responder. No final, o candidato terá 10 minutos para suas considerações finais. Essas regras foram definidas em comum acordo entre os assessores de cada candidato, junto com o sindicato, em reunião realizada no dia 16 de agosto de 2016, conforme a ata assinada pelos presentes. As perguntas não terão réplica ou tréplica, sendo substituídas pela análise do servidor, quanto à profundidade ou superficialidade da resposta dada pelo candidato ao tema perguntado. No Brasil,
há uma concepção que servidor público trabalha pouco e ganha muito. Por isso é um peso morto nos gastos públicos. Porém, isso não é verdade. A infinita maioria dos servidores municipais de Sorocaba ganham pouco e trabalham muito, inclusive em péssimas condições de trabalho. O sindicato, reconhecendo a importância fundamental do servidor no desenvolvimento de uma cidade, chamou os candidatos para uma sabatina sobre esse tema, pois entendemos que entre o prefeito e a população existe o servidor público, aquele que vai operar, materializar, dar vida ao plano de governo do chefe do executivo. Portanto, ele pode vestir a camisa desse projeto ou rasgá-la. Prefeito e servidores têm em comum seu patrão, que é o povo. Logo, temos que ser parceiros, e o diálogo que avança em direitos trabalhistas aos servidores deverá ser rotina durante os próximos 4 anos. Para nós, servidor não é despesa, é investimento. Servidor não é peso morto, é a peça essencial para o desenvolvimento da cidadania do sorocabano. Somos em 15 mil servidores, ativos e inativos, e mostramos, nas campanhas salariais de 2015 e 2016, que possuímos muita força de organização e de reivindicação, e estamos de cabeça erguida e olhos bem abertos nas eleições de 2016. Desejamos ao candidato, se eleito, um ótimo governo, e que o servidor não seja visto apenas como números na lei de responsabilidade fiscal, mas seja reconhecido como pessoa que merece e deve ser valorizado, pois servidor não é despesa, é investimento. Candidato Raul, seus 10 minutos. Opa, maravilha. Eu tenho 18 segundos, né? Estou 10 aqui, nossa. Ficar até perdido aqui com tanto tempo, viu, Salatiel? Primeiro, quero parabenizar o Salatiel por essa importante iniciativa, né? Em seu nome, cumprimentar toda a diretoria do sindicato, as pessoas que estão aqui nas galerias, as pessoas que vão acompanhar depois esse meu depoimento pelo site do sindicato. Dizer que é uma satisfação imensa poder vir aqui bater esse papo. Na verdade, eu não vou fazer uma exposição, que eu vou fazer um chamamento para os nossos 15 mil servidores, né, que nós temos em Sorocaba em relação aos desafios que estão colocados para nós, enquanto sociedade, nos próximos anos. E me acompanha aqui no dia de hoje o nosso vice, Gilberto Franca, está aqui com a gente, eu quero fazer o registro, servidor público federal, né, da Universidade Federal de São Carlos, o UFSCar nosso aqui, e um estudioso das questões urbanas, e vem com a gente para poder fazer uma contribuição que é importante para a administração pública em Sorocaba, e no Brasil inteiro. Esse é um desafio também de unir a administração pública com a ciência. Nós temos hoje 5 universidades em Sorocaba, 50 mil graduandos, e nós queremos fazer um casamento com essas universidades e a administração pública na nossa cidade. E o Gilberto é o articulador, já tem conversado com reitores já, para podermos implantar isso a partir do ano que vem. Isso tem custo, inclusive, negativo, porque nós vamos otimizar recursos e gerar economia, inclusive, para a prefeitura, por conta dessa parceria que nós vamos fazer, que não serão poucas, muitas parcerias com as nossas universidades nos diversos campos da ciência e da pesquisa que nós temos aqui em Sorocaba. Bom, nós temos um programa, está aqui, não é? A gente fez até uma revista, para quem quiser, nós vamos distribuir aqui depois. Aqui é um programa que tem um rápido diagnóstico e propostas para Sorocaba para os próximos 4 anos, 8, 10 e até 20 anos. Esse programa está estruturado em 5 eixos, que é o Sorocaba do futuro, Sorocaba do desenvolvimento, Sorocaba dos direitos, Sorocaba da liberdade e a Sorocaba da ciência, que são os eixos que, na nossa avaliação, são os desafios que estão colocados aí para o próximo período. E tem uma análise, e a análise é de que Sorocaba está inserida no desafio brasileiro, porque é uma cidade grande, uma região metropolitana, não é? São 1.800.000 habitantes, estamos conurbados com Votorantim, conurbados com Porto Feliz, conurbados com Araçoiaba, não é? Conurbados com Itu. Portanto, hoje somos um grande conglomerado urbano, que os desafios do Brasil são os desafios de Sorocaba também. E qual é a grande singularidade brasileira?
E qual é o grande desafio que nós temos enquanto sociedade? A grande singularidade brasileira não é, o fato de nós gostarmos de caipirinha, gostarmos de samba, nem a miscigenação, é a mistura étnica dos afro-brasileiros, europeus e indígenas que construíram o nosso país. A grande singularidade brasileira, que nos diferencia em relação ao resto dos países do mundo, é que nós construímos um apartheid social ao longo da nossa construção histórica, né? E a elite política, quem dirige as prefeituras, os governos de Estado e o governo federal, olham com um olhar blasé esse apartheid social, esse muro que foi construído entre nós. Entre 30% da população, em algumas regiões, chega até 50% do nosso povo não participa, né, da cidadania. Vive numa espécie de zona cinzenta, uma subcidadania. E entra governo, sai governo, isso se reproduz, entra geração, sai geração, e essa questão continua se reproduzindo. A concentração econômica, ela acontece na Alemanha, acontece no Japão, acontece nos Estados Unidos. No Brasil, a gente tem uma dupla concentração, a econômica e a mais cruel, que é a concentração do conhecimento. Infelizmente, essa parcela do nosso povo não tem os pré-requisitos que são fundamentais para viver nesse mundo moderno nosso, que é o mundo do texto, é o mundo do artigo, é o mundo da leitura, é o mundo da criatividade. Pois bem, nós colocamos para nós, enquanto candidatura, e se vencermos as eleições, nós vamos vencer essas eleições, vamos colocar isso como centro das preocupações da prefeitura, derrubar esse apartheid. E qual é o diagnóstico que nós estamos fazendo? Que grande parte desse apartheid se dá na primeira infância. Porque existem pré-requisitos que são fundamentais para viver no mundo moderno hoje. Que pré-requisito que é fundamental? É preciso ter capacidade de concentração para viver no mundo moderno. É preciso ter autodisciplina. É preciso ter pensamento abstrato, ou seja, criatividade. É preciso ter pensamento prospectivo, capacidade de planejamento da vida, planejamento familiar. E esses 4 pilares, em grande medida, eles são assimilados entre a gestação e os 7 anos de idade. É possível conquistar esses pilares depois? Mas um esforço monumental. Da gestação aos 7 anos de idade, isso a neurociência, a psicologia, até a psiquiatria já resolveram, a gente consegue fazer com que esses 4 elementos que são fundantes para viver no mundo moderno, eles possam ser transmitidos no momento em que se fortalece o vínculo afetivo na relação familiar da mãe com a criança e na relação dentro de casa. Pois bem, a prefeitura tem muito a dizer, porque é de responsabilidade da prefeitura a primeira infância. Então, o primeiro grande programa nosso é o Sorocaba do Futuro, que é o grande desafio nosso. É fazer com que as gestantes da nossa cidade, e o ano passado foram 9.000, dessas 9.000, 5.000 foram até as unidades básicas de saúde, e chegaram na unidade básica de saúde, e foi ofertado apenas 3 reuniões de pré-natal. Nós vamos fazer um acompanhamento completo, um acompanhamento integral, para que nenhuma criança em Sorocaba no futuro fique sem esses pré-requisitos que são fundamentais. Então, qual é a ideia? A ideia é lançar um amplo programa de acompanhamento para 5.000 gestantes que bateram na porta dos postos de saúde o ano passado em Sorocaba. Quando essa gestante chegar no posto de saúde, nós queremos oferecer para ela o acompanhamento de um médico, reuniões semanais, de um psicólogo, assistente social e enfermeira. Se essa gestante estiver no ciclo de violência, nós vamos quebrar o ciclo de violência. Porque o problema da sociedade brasileira ser tão violenta e tão machista, e que isso se reproduz inclusive nas famílias. Uma criança que cresce no lar, onde a base da relação é a violência, não é a conversa, o respeito, ela acaba naturalizando a violência depois e reproduz isso na sociedade. Isso é um indício do porquê que no Brasil, ano passado, 50.000 pessoas morreram vítimas de homicídios. O Brasil é uma das sociedades mais violentas do mundo, praticamente uma zona de guerra entre nós. Então, nós precisamos combater a violência contra a mulher e, sobretudo, a reprodução dessa violência que se dá nos lares familiares. Quando essa mãe chegar gestante no posto de saúde, a importância de ter o psicólogo ali é para fazer esse enfrentamento. Necessidade de ter assistente social, por quê? Porque se essa mãe tiver no desemprego estrutural, estiver passando fome, a prefeitura precisa agir com força, para que essa gestação seja uma gestação equilibrada e para que essa criança não falte nada nesse lar, para que ela possa depois adentrar no sistema escolar sem nenhum tipo de carência.
Então, esse é o primeiro grande programa nosso, que é o Sorocaba da Ciência. Essas mães que estiverem nesse programa do Sorocaba do Futuro vão ter prioridade nas vagas nas creches. E aqui está o grande investimento nosso, porque não é gasto, é investimento, né? Que é um investimento de 40 milhões de reais em 4 anos, 10 milhões de reais por ano, para poder criar 4 mil novas vagas nas creches na cidade de Sorocaba nos próximos 4 anos. E 16 milhões de reais, iniciando com 4 milhões, depois vai aumentando até chegar em 16 milhões de custeio, para a gente poder enfrentar hoje a demanda reprimida enorme na nossa cidade por vagas na creche. Se nós fizermos esse conjunto de ações, acompanhamento da gestante, creche, pré-escola e acompanhamento do primeiro ciclo do ensino fundamental, no futuro nós vamos ter um ganho imenso enquanto sociedade, né? Mais cidadania, capacidade produtiva aumentada, menos violência entre nós, ou seja, uma sociedade mais equilibrada. Esse é o grande desafio de Sorocaba no próximo período, a Sorocaba do futuro. A questão do desenvolvimento, nós vamos lançar um programa de atração de investimentos, sobretudo na área da tecnologia, para poder enfrentar a questão do desemprego. São 15 mil sorocabanos que perderam emprego recentemente na nossa cidade. Então, nós precisamos enfrentar essa questão e enfrentar com força. Outro ponto, Sorocaba dos direitos, a defesa intransigente dos serviços públicos. E serviço público precisa ser defendido, saúde, educação, cultura, esporte e lazer. Mas, sobretudo, com investimento nessas áreas, depois a gente vai detalhando ao longo das questões, que eu sei que são muitas aqui. Sorocaba da Liberdade, que é planejamento urbano para que nenhuma pessoa em Sorocaba mais, sobretudo os jovens que estudam, fiquem com a sua liberdade restringida por não ter o dinheiro da passagem de ônibus. Então, nós vamos fazer em Sorocaba o passe livre para os estudantes. E a Sorocaba da Ciência integrar a administração pública com as nossas universidades, para que a gente possa, de fato, cada política pública ter uma avaliação técnica, ter base de dados estatístico, para saber se aquilo já deu certo em outro país, se já deu certo em outro município, ou seja, nós não podemos investir em coisas que já não deram certo em outras cidades, em outras regiões, portanto, utilizar aí a base empírica e dos dados conhecidos, os estudos científicos que são feitos nas nossas universidades, dentro da administração de Sorocaba. Esses são, inicialmente, alguns pontos importantes para fazer aqui um preâmbulo, né? E uma introdução para a gente seguir aqui conversando. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, Raul. Bom, então vamos formalizar a primeira pergunta que o sindicato encaminhou aos candidatos, que é a seguinte: como o seu governo pensa em fazer as reposições de inflação dos anos de 2015 e 2016 e ainda conceder o merecido reajuste salarial em janeiro de 2017, mês do dissídio da categoria, se na contramão dos direitos dos servidores está sendo aprovado no Congresso o PL 257, que retira direitos dos trabalhadores públicos. 3 minutos para a resposta. Primeiro que nós temos que fazer um enfrentamento a esse PL, porque ele vai jogar a educação e a saúde no abismo no nosso país, né? Tem uma discussão aí importante. Na verdade, está sendo articulado no Brasil um ajuste de longo prazo para rasgar a nossa Constituição de 88. Que a Constituição tem muitos problemas, a gente poderia avançar muito mais, mas existe o capítulo 5, que estabelece direitos fundamentais para todo o nosso povo, direito à educação, saúde, enfim. Esse projeto, esse PLC 257, ele vai vedar, vai congelar os investimentos em educação e saúde. Nós fizemos um estudo, se isso estivesse valendo no estado de São Paulo nos últimos 10 anos, nós teríamos que fechar, por exemplo, a Unicamp e a Unesp. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do absurdo que está em curso no Congresso Nacional. No fundo, qual é a grande questão? A grande questão é que se discute muito no Brasil gasto corrente, que vai desde combustível, mais a previdência, servidores, mas eles separam do gasto corrente o gasto com a dívida pública do governo federal. A dívida pública vai consumir esse ano aqui mais de 600 bilhões de reais. E a gente olha no noticiário da televisão, só fala de servidor, de previdência, fala que é tudo gasto, muito gasto, muito gasto, mas ninguém toca na dívida. E os beneficiários da dívida no Brasil são apenas 25 mil famílias. Então, para fazer um resumo aqui para todos vocês, o pessoal que acompanha em casa, o país inteiro, 206 milhões de habitantes, estão trabalhando hoje para 25 mil famílias. Esse é o dado concreto do nosso país. É por isso que não tem dinheiro para nada. Porque a tributação no Brasil ela é grande, de país desenvolvido, e, no entanto, os retornos sociais não acontecem por quê? Por conta do dreno de recursos
para a dívida. E esse projeto aqui é mais uma questão nesse sentido. Ou seja, quer congelar o gasto em saúde e educação, mas com a dívida pública federal não se fala e não se toca. Não é? Então, na verdade, isso aqui é um absurdo, nós precisamos combater. Não é? Se estivermos à frente, já estou combatendo esse PL como deputado, e se estiver à frente da prefeitura, nós vamos fazer, inclusive, uma articulação dos prefeitos do país inteiro. Sorocaba é uma grande cidade, tem que pensar grande, contra um projeto desse, porque um projeto desse aqui pode complicar, por exemplo, a Sorocaba do futuro. Resolver o grande drama do nosso país, que é fazer com que toda a população possa viver nesse mundo do conhecimento. E, para isso, nós precisamos ter investimentos pesados na educação e na saúde. Então, primeira questão, essa questão nacional, nós estamos acompanhando, e estamos combatendo esse PLC 257. Aliás, quero fazer um chamamento aqui para todos aqueles que amam o Brasil e querem ver o nosso país grande, com distribuição de renda e democrático. Esse PLC precisa ser combatido. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós vamos separar recursos. É uma coisa básica, tem que ter planejamento. A database dos servidores de Sorocaba é janeiro, então, dentro do planejamento estratégico de uma prefeitura, nós temos que colocar os recursos para poder fazer o reajuste dos servidores municipais, e nós temos recursos para isso. Nós temos hoje uma margem aí de 117 milhões de reais para pagar pessoal na prefeitura, e tem outras rubricas, eu posso tratar disso depois, em outra questão, para poder atender essa questão. Então, só para concluir, existem recursos, sim, para atender e repor as perdas inflacionárias que, infelizmente, hoje os servidores municipais estão sofrendo na nossa cidade. Obrigado. A segunda pergunta é: em todas as secretarias e autarquias municipais, existem distorções salariais e súmulas de atribuições incompatíveis ao cargo. O atual plano de carreira do servidor é a Lei 3.801 de 1991. Qual o compromisso do seu governo com um novo plano de carreira para corrigir essas distorções? E como seria a participação da categoria por meio do sindicato na elaboração de um novo plano de carreira? Eu estou chegando já quase nos 40 anos e comecei a militância e atividade política aqui em Sorocaba com 14. Assumi a Câmara Municipal com 18. São 20 anos de vida pública e algumas coisas ao longo desse tempo todo, como vereador, como deputado, a gente vai aprendendo. A primeira delas, é muito importante isso, é que não é com decreto, nem com por uma publicação no átrio da prefeitura, é que o servidor vai vestir a camisa, né, e vai tocar o projeto. A grande questão aqui é a seguinte: para poder liderar tem que dar o exemplo, e para dar o exemplo tem que fundamentar os projetos, e mais do que isso, tem que chamar para construir juntos. Nós não vamos, eu quero assumir de público aqui, contratar nenhum tipo de consultoria, não é? Porque hoje, infelizmente, a gente tem esse histórico em Sorocaba. Nós tivemos agora o histórico do BRT, contratou-se uma empresa de São Paulo, a empresa cobrou 2 milhões de reais para fazer o projeto do BRT. Não é? E enquanto aqui em Sorocaba nós temos uma série de engenheiros, nós temos a Associação dos Engenheiros, você tem a Facens, que é uma faculdade que forma engenheiros, tem os cursos de geografia, inclusive da UFSCar, não é? Você tem arquitetos, associação de arquitetos, e nós temos os engenheiros, inclusive, da nossa URBS, e os engenheiros da prefeitura. Nós poderíamos fazer um projeto desse com o nosso jeito, nada contra as outras cidades, mas é um projeto para Sorocaba. E nós fizemos o Conecta Sorocaba usando os técnicos de Sorocaba, que é uma contraproposta a essa proposta do BRT. O que eu estou dando esse exemplo? Para dizer que o plano de cargo e carreira, não existe um ideal que a gente vai buscar em alguma prefeitura ou vai encomendar de alguma empresa que vai chegar aqui e vai falar o que tem que ser e o que não tem que ser. Um plano de cargo e carreira ideal é aquele plano de cargo e carreira que é adequado à realidade em que ele está. E um plano de cargo e carreira adequado à nossa realidade é um plano de cargo e carreira construído pelos servidores junto com a administração da cidade, né? Inclusive com participação da sociedade também, que tem interesse no tema, sobretudo os especialistas em administração pública de Sorocaba. Qual que é o compromisso que eu quero assumir aqui com os servidores? Nós vamos construir o plano de cargo e carreira, precisa ser atualizado, sim. Eu era vereador, já discutia isso aqui na Câmara Municipal, já há muito tempo atrás. Infelizmente, essa questão não foi levada à frente. Nós vamos fazer, mas sem consultoria externa. Nós vamos construir com os servidores, com a administração pública e com as nossas universidades e os especialistas, inclusive as pessoas do povo que queiram participar. Afinal de contas, é a população lá na ponta que tem maior interesse de que o serviço público funcione e funcione com qualidade, não é? Que o servidor público esteja vestindo a camisa, não é? Que esteja a fim de defender o projeto e trabalhar
com humildade, com respeito para o bem da nossa população. Então, o compromisso que eu queria assumir aqui com todos é o plano de carreira. Nós vamos tirar do papel, mas será uma construção coletiva com ampla participação, porque, de fato, não adianta nada contratar uma consultoria e nenhum servidor depois gostar da proposta e questionar essa proposta, não vai servir de nada. Nós temos que construir, então, um plano de carreira com o nosso perfil, com a participação de todos vocês, inclusive, que estão aqui. O sindicato tem muito a falar e muito a dizer nesse sentido. Obrigado, candidato. A terceira pergunta que o sindicato encaminhou aos candidatos antecipadamente é a seguinte: a terceirização no serviço público está se tornando uma regra no governo brasileiro. Qual a sua posição referente à terceirização do serviço público municipal e qual a forma de gerenciamento que seu governo pretende fornecer, especialmente ao SAI e URBS? Eu vou começar pelo final, né? A URBS tem um grupo ali na frente da URBS há quase 30 anos, né? Aquilo ali já virou caso de... Inclusive, tem várias ações de justiça questionando aí atitudes desse grupo que está ali na URBS incrustado já há tanto tempo. Então, a primeira questão, nós vamos fazer uma troca profunda de comando na URBS e no SAI. Hoje eu estava no Parque São Bento II. É um bairro que ainda não tem saneamento, esgoto na porta das pessoas e jogando esgoto no rio. Né? O SAI deveria estar cuidando disso. Né? Isso é uma preocupação. Nós temos uma autarquia poderosíssima, com capacidade de investimento, inclusive de endividamento. Então, nós vamos trocar toda a direção do SAI e vamos trocar a direção da URBS. E na URBS tem um diferencial e no SAI também. O SAI ele vai funcionar junto com as engenharias ambientais em Sorocaba, as várias faculdades que têm um curso. Nós queremos fazer parcerias e pôr um conselho dentro do SAI, chamando a comunidade que acompanha as questões ambientais, porque o SAI tem uma tarefa do saneamento, é importante. A questão da água é de fundamental importância, né? O esgoto também. Mas nós temos que cuidar das nossas 2.815 nascentes, e o SAI tem muito a dizer sobre isso. Portanto, o SAI tem que ter preocupações ambientais também, mais de longo prazo. A URBS, vamos trocar também toda a direção da URBS, alguns técnicos internos, né, nós vamos promover, como no SAI também, e na URBS nós vamos colocar um conselho. Nós vamos colocar um conselho que será composto por um usuário de cadeira de roda, vai ser composto por um idoso, nós vamos pôr deficientes visuais, auditivos. Por quê? Porque o usuário de transporte coletivo ele precisa ser respeitado e nós precisamos ter uma pluralidade de visões dentro da direção do SAI, porque a Sorocaba precisa avançar muito nas questões de acessibilidade, nos direitos das mulheres, por exemplo, em relação ao transporte coletivo. Tem várias cidades adotando hoje ônibus que são obrigados a parar depois que escurece fora do ponto, quando é solicitado por uma mulher, para poder diminuir questões aí ligadas à violência contra a mulher. Então, em relação ao SAI e à URBS, está respondida. Qual que é o outro ponto mesmo? Terceirização do serviço terceirização. Nós temos uma história de defesa do serviço público pela porta da frente. Né? Porque tem o cabide que a gente conhece, que são os cargos de indicação política, mas tem o cabide oculto, que é o cabide via terceirizada. Esse aí, de fato, é um poço sem fundo em Sorocaba. Então, nós não vamos ampliar a terceirização, só que nós temos responsabilidade também com a cidade e com os usuários dos serviços públicos de Sorocaba. Nós vamos fazer uma transição tranquila, responsável, para que a gente possa ter serviços que hoje estão terceirizados, sendo tocados pela própria prefeitura. Vou citar um exemplo aqui, porque esse já até avisei a empresa. A área da merenda, alimentação escolar, essa não dá mais, nem as merendeiras eles estão pagando. E a alimentação escolar é uma questão estratégica para o futuro da cidade, sobretudo para as crianças, porque é na escola que se forma o hábito alimentar e nós temos hoje uma epidemia no Brasil, em Sorocaba também, de obesidade infantil. Então, esse contrato nós vamos mudar rápido, os demais nós vamos fazer de forma tranquila, com muita responsabilidade, para que ninguém do nosso povo seja prejudicado aí com a interrupção da prestação de algum tipo de serviço importante. Obrigado. A quarta pergunta é a seguinte: o baixo salário e a falta de benefícios trabalhistas não são as únicas razões para a desmotivação dos servidores na realização do seu trabalho. As péssimas condições de trabalho também são apontadas pelos servidores como agravante para a prestação de serviço de qualidade ao munícipe. Como melhorar as condições de trabalho dos servidores? Olha, nós vamos
ter que identificar todos os pontos, né, de estrangulamento, sobretudo nos servidores que têm hoje as menores remunerações, né, e têm os trabalhos aí, vamos dizer assim, mais difíceis de execução, né. Nós temos trabalhadores no SAI que ganham muito pouco, fazem um trabalho muito difícil, de difícil execução, e não são reconhecidos, né. Tem aqui o caso, por exemplo, que não, de falta de reconhecimento, a questão dos inspetores, né, os trabalhadores que estão trabalhando hoje na educação, nos postos de saúde, que estão passando, inclusive, situações até de risco por conta da grande fila que se forma em torno dos postos de saúde, e a população, de forma equivocada, identifica o problema como sendo um problema do servidor e não do gestor, do administrador da cidade. Então, nós vamos ter que identificar todos esses pontos de estrangulamento e fazer um trabalho que é um trabalho de diminuir as distâncias, né. Vou dizer aqui, compromisso nosso, até escrevi sobre isso já. O grande desafio nosso no longo prazo é diminuir a distância entre o servidor público que ganha menos e o servidor público que ganha mais. Então, nós vamos trabalhar muito de forma escalonada a questão remuneratória para poder diminuir bastante esse abismo que existe hoje, né, em determinadas áreas do serviço público em relação a outras. Então, esse é um ponto. Em relação ao trabalho, né, nós vamos ter que abrir um debate transparente e democrático com a participação dos servidores na prefeitura para fazer identificação. Assédio moral, jamais, né? Essa é uma questão importante. A nossa administração quer assumir aqui o compromisso público. Nós vamos trabalhar sem nenhum tipo de lobby por trás, só procurando o interesse público. Então, por exemplo, não vai ter ciclo político de gasto com asfalto no nosso governo. A prefeitura vinha tendo um gasto com asfalto de 17 milhões, subiu para 34, agora pulou para 70. Por isso que está faltando recursos aí para diversas áreas essenciais. Isso não vai acontecer no nosso governo. Então, não vai faltar estímulo para os servidores públicos. Por quê? Porque nós vamos, como o centro do nosso programa é o cidadão, é as áreas sociais, nós vamos precisar muito dos servidores públicos e vamos precisar do servidor público valorizado, né, animado e disposto a arregaçar as mangas e mudar a nossa cidade. Por isso, nós vamos ter uma valorização forte dos servidores públicos e recursos existem aos montes hoje na prefeitura para fazer essa valorização forte, para fazer do serviço público em Sorocaba, de fato, um orgulho da nossa população e enfrentar os grandes desafios nossos. Vou citar só um exemplo para fechar aqui, que tem muita gente aqui da educação. A prefeitura vai gastar esse ano R$ 3.200 com a alfabetização de jovens e adultos. Isso é um absurdo. Uma cidade que tem 15 mil analfabetos, gastar R$ 3.200 com o combate ao analfabetismo. Então, nós vamos multiplicar e multiplicar muito os investimentos nessa área, porque um dos maiores educadores do mundo, Paulo Freire, né, deixou um método importante de alfabetização rápida, inclusive é uma tragédia, nós, uma cidade tão rica como a nossa, convivermos. Né? Isso é uma humilhação enquanto sociedade, ter 15 mil analfabetos em Sorocaba. Portanto, nós vamos precisar de valorização forte dos servidores para levar à frente esses projetos todos que eu disse aqui. Obrigado. Bom, a última pergunta enviada pelo sindicato aos candidatos é a seguinte: partindo do princípio de que toda imposição é uma falsa vitória, e das muitas reclamações, que não são poucas, viu, candidato? E das muitas reclamações dos servidores que se sentem prejudicados ou tratados em desigualdade em seu local de trabalho, qual a sua política de governo para evitar o assédio moral em todos os níveis do serviço público municipal? Essa é uma questão, né? Esse é um desafio, inclusive, da estrutura burocrática do Estado brasileiro. Não é? Nós vamos ter que trabalhar forte, e aqui eu quero dizer, nós temos os cargos de indicação política, nós vamos reduzir bastante, até por uma questão de economia e uma questão de justiça também. E nós temos os cargos de direção que são acessados única e exclusivamente por concursados. Qual será o critério na nossa administração a partir do ano que vem para acessar esses cargos? O critério vai ser de servidor e não de autoridade nem de chefinho. Né? Então, nós vamos combater os chefinhos e aqueles que penduram o crachá no pescoço e acham que são autoridade e saem desrespeitando as pessoas no local de trabalho. Isso vai ser um critério forte. Fui vereador aqui 6 anos, recebi muita denúncia de servidores e denúncia da população também, porque o chefinho e a autoridade, ele desrespeita também o povo, não desrespeita só o seu semelhante no local de trabalho. Ele pendura o crachá no pescoço e sai desrespeitando geral. Então, de fato, é uma questão que nós vamos ter que combater. Aliás, é um desafio esse da estrutura burocrática do Estado brasileiro, né? Que é o desafio de nós termos aí pessoas que acessem o serviço público, de fato, para servir, para
desenvolver e para enfrentar os desafios que estão colocados para nós todos enquanto sociedade. Essa é a grande questão. Então, nós vamos promover, são mais de uma centena, né, me parece, em torno de 700 cargos de direção política que a Prefeitura tem, acessados por concursados, então são muitos, e esse será o critério. O critério é de servidor público, aquele que está ali no local de trabalho para servir, que seja um exemplo bom para o colega que está ao lado, para que a gente possa ter aí um efeito em cascata dentro de toda a Prefeitura, para que todo servidor ande de cabeça erguida, espinha reta, inclusive com muita interação com a nossa população. Afinal de contas, o governo nosso vai ser profundamente democrático. Um dos eixos é a Sorocaba do Direito, e a Sorocaba do Direito, o direito à participação. A democracia não é só votar agora na eleição. Nós precisamos ampliar o sentido da democracia brasileira. Democracia é também participar das políticas públicas. E nós vamos chamar a população lá no mês de janeiro, já nós vamos fazer a conferência de Sorocaba, vamos chamar toda a população para discutir as diretrizes para Sorocaba nos próximos anos, no médio e no longo prazo. E não só a população, os servidores serão chamados também para, junto com a população, construir aí as diretrizes do próximo período. Ou seja, o governo nosso, nós não queremos uma estrutura hierárquica de mando, do mandonismo. Pelo contrário, nós queremos uma estrutura horizontal de muito debate e muita discussão. E por que nós vamos entregar isso? Porque não tem nenhum lobista na minha campanha. Não tem prestador de serviço da Prefeitura, não tem nenhuma empresa que tem contrato com a Prefeitura, não tem nada. Empresa que está prestando serviço de asfalto, continuar fazendo casquinha de ovo, vai sair, nós vamos chamar outra. Empresa de lixo, não é? Nós queremos fazer a coleta seletiva, compromisso de campanha. Não quer fazer, a gente manda embora e chama outra. Vai ser assim que nós vamos tratar, única e exclusivamente, o serviço público. Por isso, nós vamos ter condição de chamar a população para participar do governo, e os servidores já estão aí conclamados a fazer parte desse processo de transformação da nossa cidade. Muito obrigado. Bem, com isso, podemos dizer que encerramos o primeiro bloco, que eram as perguntas do sindicato, e vamos iniciar, então, o segundo bloco. E queria só lembrar de que essa sabatina está sendo gravada e será disponibilizada no site do sindicato para que os servidores possam, até a eleição, acessar, assistir e fazer a sua análise de cada candidato que aqui vier. Vamos agora, então, Eliel, Ana Paula, nos ajudar? Essas perguntas que estão aqui vieram por e-mail. Então, nós temos acordado com os assessores de fazer o sorteio de 5 perguntas que vieram dos servidores por e-mail. Qualquer uma. Obrigado. É o servidor Luiz, ele é da SERP, mais especificamente, Raul, dos cemitério de Sorocaba. Os servidores dos cemitérios municipais de Sorocaba estão vivendo momentos difíceis. Não há equipamento de proteção básico para fazer exumação dos cadáveres. Alguns cemitérios não têm local para almoço. Há perseguição de chefia e, por se tratar de serviço essencial para a população, o servidor faz muitas horas extras no final de semana e feriados e não recebem, ficando com banco de horas. O que você pensa sobre isso e qual seria a solução? A solução é fornecer todos os equipamentos de segurança, respeitar a questão da alimentação, coisa básica do direito de um trabalhador de uma prefeitura pujante, que tem um orçamento grande, plantas industriais e que tem uma população que precisa ser respeitada. Afinal de contas, esse é um serviço essencial, como foi dito. Então, quero dizer aqui ao servidor do cemitério e aos servidores, né, do cemitério, que podem contar conosco que essa situação vai se alterar radicalmente a partir do ano que vem. Não vai ter servidor nenhum trabalhando em Sorocaba sem equipamento de segurança. Isso é um absurdo completo. Então, quero aqui assumir esse compromisso já. E na equipe de transição já dá para começar a resolver e diagnosticar melhor essa situação. Nós vamos ter aí, vencendo as eleições, 2 meses para poder esquadrinhar todas essas questões. Inclusive, queremos contar aí com muitos servidores, né, o servidor que está me ouvindo agora, que trabalha no cemitério, se quiser depois mandar detalhado, nós vamos ver como é que é isso em outros municípios aqui do entorno e do Brasil inteiro, para ver as referências que tem. Mas nós vamos ter que buscar um padrão bom para que a gente possa ter aí um trabalhador
que tenha sua questão básica, né, seus direitos trabalhistas respeitados, né, e o direito trabalhista está a questão dos itens e materiais de segurança. Então, é uma questão até que de simples resolução. Já assumo o compromisso aqui de resolver. Obrigado. Vamos agora para a segunda pergunta, que foi encaminhada por e-mail. Jonathan, servidor da URBS. Gostaria de saber qual projeto tem para os funcionários da URBS, pois todos somos seletistas e, apesar de sermos servidores públicos e termos passado por processo seletivo, temos menos direitos. Se tem algo em mente como autarquia, como foi feito no SAI. Essa é uma questão que tem um impacto na folha razoável, são 500 funcionários da URBS. E nós teríamos que fazer um estudo de impacto. Hoje ela é uma empresa pública, né? A autarquia é o SAI. De fato, é uma questão que precisa ser analisada, né? Nós não entramos nesse nível de detalhamento do nosso programa de governo, quero dizer aqui. Não era uma questão que estava posta até então, foi colocada agora. E olha que nós tivemos várias reuniões aí com servidores da URBS para poder montar o Conecta Sorocaba, que é um projeto alternativo ao BRT. Uma questão que veio agora, já tomei nota, né, e vamos analisar. Se tiver viabilidade técnica e viabilidade financeira, né, e for importante para Sorocaba, nós podemos estudar e implantar sim. Agora, do contrário, não vou aqui me comprometer com questões que não dá, se não tiver condição de executar, nós não vamos executar esse tipo de proposta, porque nós temos que analisar aí o impacto disso na folha. Eu disse aqui, nós temos uma margem aí de 117 milhões de reais para investir em pessoal, né? E nós temos muitas contratações e concursos públicos para fazer. Reverter os seletistas da URBS para servidor concursado é uma questão bem complexa, de longo prazo, né? Vamos estudar. Não colocamos isso no programa de governo, isso não está no nosso horizonte até o momento. A partir de agora, já assumo o compromisso aqui de analisar essa questão e depois até dar um retorno para os servidores da URBS em relação a essa matéria. Mas até o momento isso não está colocado como objetivo estratégico aí para a nossa administração a partir do ano que vem. Obrigado, Ram. Terceira pergunta. Arnaldo, servidor, ele é deve ser mecânico de carro, alguma coisa assim. Servidores do setor garagem, eu acho que até, desculpe se você já conhece, Raul, mas só para explicar, ali na Avenida São Paulo, uma das travessas da Avenida São Paulo, tem ali um setor que a gente chama de garagem, onde trabalham os motoristas e também mecânicos e eletricistas que cuidam da frota de carros da prefeitura. Tá? Servidores do setor garagem da prefeitura que cuidam da manutenção dos veículos oficiais estão abandonados, tanto em prédio que está caindo, como falta de ferramentas e curso de especialização. E a cada dia mais a prefeitura está fazendo contratos para que a manutenção dos veículos seja feita por empresas contratadas, deixando o servidor sem condições de trabalho e sem o trabalho para qual ele foi concursado. Na sua gestão, qual será o destino dado aos servidores da garagem? Nós dimensionamos as propostas nossas de acordo com a situação conjuntural do país e de Sorocaba, que é a crise. Não é? No entanto, a crise em Sorocaba ela não é tão aguda, né? Apesar de nós termos aqui a presença da cadeia de petróleo e gás, que é ligada à Petrobras, não é tão aguda como em outros municípios. A receita nossa ela cresceu acima da inflação nos últimos 3 anos, 10%, e no último semestre a receita empatou com o crescimento, com a inflação. Então, teve empate aí. Né? O que nós tivemos perda? A perda foi no planejamento equivocado que eles fizeram de um crescimento de 100 milhões de reais, que não aconteceu e não ia acontecer em hipótese nenhuma. Então, na verdade, não é que diminuiu, é que eles estimaram demais o crescimento da receita, e esse crescimento da receita, como era óbvio, não ia vir por conta da crise. Mas nós estamos... Então, existem recursos. Agora, mesmo com a existência dos recursos, nós vamos trabalhar forte na análise dos recursos que estão hoje disponíveis à prefeitura. Vou citar alguns exemplos, esse é um deles, nós vamos auditar isso aí. Essa informação, inclusive, é a assessoria que já tomou pé e nós vamos auditar. Por que nós vamos auditar?
Se tem servidor para fazer manutenção de veículo, como é que vai gastar com uma empresa privada? Isso aí é sumidora de dinheiro público. Né? Da mesma forma que nós vamos mudar a questão dos arquivos. Na Nogueira Padilha, a prefeitura está gastando R$ 2 milhões por ano para arquivar papel, sendo que com 5 servidores a gente poderia digitalizar tudo em 6 meses, digitalizar tudo, tranquilamente. Eu sou advogado, hoje você vai levar um processo, você não leva mais processo no fórum, você faz tudo online. Né? Hoje é tudo online. E, no entanto, nós estamos, a prefeitura de Sorocaba está alugando galpões. E eu estou citando aqui alguns exemplos, mas iguais a esse nós temos vários. Não é? E esse caso aí da reforma dos carros sendo feita por empresa terceirizada, enquanto nós temos servidores concursados para fazer isso, é um dos exemplos do porquê que nós, reforça ainda mais o argumento do porquê que nós vamos fazer auditoria em vários contratos da prefeitura a partir do ano que vem. Por quê? Porque nós precisamos otimizar os recursos para poder desenvolver as políticas sociais. Quero dizer aqui aos servidores que estão lá que se preparem aí, porque nós vamos usar muito esse serviço importante de manutenção dos nossos veículos, porque nós vamos analisar e suspender esses contratos com as terceirizadas, né? Porque se tem servidor concursado, não existe razão para estabelecer contrato com uma empresa terceirizada para fazer um serviço, sendo que a gente tem gente para fazer isso. Então, obrigado, inclusive, pelo envio da questão. Vamos analisar e já está anotado aqui. Obrigado. Vamos, então, para a quarta pergunta, encaminhada por e-mail ao sindicato, ao candidato Raul Marcelo. Anota tudo essas coisas aí. Onde tem lá onde? Recentemente, a FUNSERV retirou o direito de aposentadoria especial para o suporte pedagógico, diretores, vice-diretores, orientadores pedagógicos e supervisores. Embora esses profissionais estejam no chão da escola, dividindo com os professores a rotina escolar. O que você pensa sobre o assunto? Se não tiver impedimento legal, nós vamos voltar. Quero dizer que assumi o compromisso. Como prefeito, nós temos que seguir a legislação. Se não tiver nenhum tipo de impedimento legal, nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Justiça, nós vamos voltar, porque esse é um direito importante e nós não vamos retirar nenhum direito dos servidores. Ok. A última pergunta. Nós, auxiliares de educação, desenvolvemos um trabalho nas creches municipais muito semelhante dos professores. Ou, ao menos, desenvolvemos um trabalho além da súmula de um auxiliar de educação. Como você pensa em resolver esse impasse de auxiliar de educação que precisa desenvolver projetos pedagógicos com os alunos sem ser professora? Bom, nós estamos com um problema grave em Sorocaba, que nós estamos com as creches superlotadas e, por outro lado, nós estamos com falta de pessoal também, por conta da creche estar superlotada. Por isso que eles inventaram essa jabuticaba aí, né? Não é nem jabuticaba, porque jabuticaba tem no Brasil. Eu não sei de onde veio essa ideia de creche em meio período. Não é? As pessoas trabalham, além de ser, é um direito da criança e também é um direito dos pais. Hoje virou praticamente um inferno a vida de muitas famílias na nossa cidade. Esse é o termo, porque é isso que eu estou escutando na rua. As famílias que trabalham estão passando um aperto enorme, sobretudo aquelas famílias que não têm parente em Sorocaba, que não têm com quem deixar as crianças no outro período. Virou praticamente um caos em Sorocaba. É por isso que nós vamos, com os recursos próprios, enfrentar a demanda de 4.000 vagas na creche em Sorocaba. O Jornal Cruzeiro do Sul publicou uma matéria recente que o déficit era de 3.200 vagas, a Prefeitura trabalha com outro número, a Defensoria Pública trabalha com outro. Nós, com recursos próprios, vamos conseguir criar 4.000 vagas em creche em Sorocaba no próximo período. E nós vamos também abrir concurso público para contratar pessoal, para não ter uma questão, porque a creche é pedagogia. A creche não é depósito de criança, esse é o nosso entendimento. E nós vamos trabalhar nesse sentido. Disse aqui, o principal projeto nosso é o Sorocaba do futuro. Por quê? Porque para poder ter uma sociedade equilibrada, a gente tem que ter uma população com os 4 pré-requisitos que são fundamentais para viver no mundo moderno. E esses 4 pré-requisitos, eles em grande medida são assimilados entre a gestação e os 7 anos de idade. Portanto, a estratégia principal nossa vai ser essa. E nós vamos investir bastante. Eu já disse que são 40 milhões, 10 milhões por ano para a criação das 4.000 vagas
nas creches e 16 milhões de custeio. Portanto, é uma estratégia importante. Agora, não se resume a isso. Existem linhas de financiamento do Ministério da Educação, o Brasil Carinhoso, que é uma linha de financiamento do governo federal para investimento na primeira infância. A Unesco tem linha de financiamento, o Banco Mundial tem linha de financiamento, o BID tem linha de financiamento. Nós vamos procurar todas as linhas de financiamento disponíveis para poder ampliar, no limite do limite, as vagas em creche. 4 mil é o que nós vamos fazer com os recursos da prefeitura. Nós podemos chegar muito além disso, né? E nós vamos trabalhar para isso. Só não vamos prometer porque são questões que não vão depender da nossa gestão apenas. Não, o que nós vamos ter condição de entregar são as 4 mil vagas nas creches e, é claro, também mais concurso público para que a gente possa ter não só a criança na creche, mas a criança na creche com o projeto pedagógico, que é muito importante, né? Ter ali o profissional para poder se reunir com os pais, desmistificar os segredos ocultos da classe média para todo o conjunto das famílias de Sorocaba, ensinar a importância da mãe, que é ler uma historinha para a criança dormir, né? Ensinar a importância dos pais não brigarem na frente das crianças, o respeito, a autodisciplina, a concentração. Então, são questões fundamentais que na primeira infância são decididas. Nós vamos ter um investimento enorme aí, que vai transcender, inclusive, o orçamento da própria prefeitura com linhas de financiamento externas. Hoje a prefeitura está emprestando dinheiro para fazer o BRT. Conclua. 2 bilhões de deputado. empréstimo. Vai endividar a cidade para os próximos 20 anos. Nós vamos fazer financiamento para investir na primeira infância. Obrigado. Bem, agora nós vamos para o nosso terceiro momento, que a gente vai abrir o microfone para o público, o servidor que está aqui presente. Ele fala o nome, a secretaria que pertence. Ana Paula, vai precisar fazer sorteio? Não, né? Tá. Então, o combinado, o acordado entre os assessores é que poderão vir até 10 perguntas dos servidores aqui presentes. Então, vamos lá, primeira pergunta, fala o nome, que secretaria é e faz a pergunta. Tem 1 minuto para a pergunta. Boa noite a todos, boa noite ao candidato. Obrigado por esse espaço feito pelo sindicato aqui. Eu sou Luciano Garcia, sou da CEDU, trabalho em escola, trabalho na escola Dr. Aquiles de Almeida, e a minha pergunta é a respeito do ensino médio. Recentemente criou-se uma ideia que deve passar o ensino médio do município para a responsabilidade do Estado. E a gente tem como tradição o atendimento do ensino médio nosso com muita qualidade, feita por servidores municipais. A minha pergunta é quanto a esses servidores, esses professores, para onde vão ficar? Porque muitos são concursados, PEB 2, né? Inspetores de alunos e outros demais profissionais da área. E se você vai prosseguir com esse projeto do atual governo, ou vai voltar ao ensino médio como era antes e os profissionais atuar como era antes? Como é o nome mesmo? Luciano. Luciano, obrigado, viu, Luciano? De fato, hoje nós temos uma situação complexa, porque as vagas já não são abertas há alguns anos por ensino médio. E essas vagas foram preenchidas com alunos do ensino fundamental do primeiro e do segundo ciclo. Então, de fato, nós temos um problema. Aí nós teríamos que trancar as vagas do ensino fundamental para poder reabrir novamente do médio. Uma situação complexa, vai envolver aí transtorno para muitas famílias na cidade. Nós teríamos que nós não colocamos isso como meta do governo nosso, a retomada das escolas de ensino médio, até porque é uma situação hoje já, de fato, que está praticamente consolidada em Sorocaba, a transformação das vagas do ensino médio em vagas do ensino fundamental, do primeiro e do segundo ciclo. Agora, é um debate que pode ser reaberto com a comunidade, com os docentes, os discentes e a comunidade como um todo. Enfim, nada está fechado, mas nós não colocamos isso como objetivo estratégico que a administração nossa vai buscar, essa reversão. Não colocamos. Agora, se a gente fizer um debate na cidade, uma conferência, eu disse aqui, e na conferência apontar que é de fundamental importância, estratégico para Sorocaba nos próximos anos, ter o ensino médio municipal, aí é uma questão que nós vamos trabalhar em função dela, mas nesse momento não está colocada. Muito obrigado. Segunda pergunta. Quem é que vai perguntar agora? Renata?
Boa noite a todos, boa noite ao candidato Raul Marcelo. Eu sou Renata, eu sou professora, então eu sou da parte da educação, e a minha pergunta é, caso o senhor seja eleito, se finalmente Sorocaba vai implementar a lei do piso, né, do professorado, né, a lei do 1/3, né, que assegura ao professor o cumprimento de 1/3 da jornada e atividade desta classe. Olha, além de ser candidato, eu sou deputado estadual, tenho me debatido na Assembleia em torno dessa questão, porque eu fui professor da rede pública, dei aula na Escola do Painês, lá no Dionísio Vieira, já tem um tempo já, e sei da importância que é a preparação da aula para que a gente possa ter uma boa aula. É claro que a boa aula, em grande medida, também depende do aluno, né? E é por isso que, às vezes, uma escola pública, em um bairro que tem menos desempregados, ela tem um rendimento X, e num bairro que tem mais desempregados, ela tem um rendimento Y. Porque você tem alunos que têm os pré-requisitos preenchidos. Então, o aluno já tem a capacidade de concentração, ele já tem a autodisciplina, ele sabe a importância que é estudar para a prova, estudar, fazer os trabalhos escolares, a família dele acompanha. Isso tem um trabalho que facilita muito, inclusive, o trabalho do professor em sala de aula. Mas, mesmo diante da situação que nós temos hoje, de uma parte da população vivendo um processo de abandono e não ter esses pré-requisitos, a gente pode compensar bastante com a preparação da aula, por isso que eu sou um defensor, né, dos 30% para a preparação de aula. Vou dizer para você, nós vamos implantar isso rapidamente, porque isso é de fundamental importância. Enquanto a gente não prepara toda a nossa população para poder viver nesse mundo do conhecimento, que esse é o grande desafio colocado para nós, né, a gente tem que fazer com que os nossos profissionais se superem em sala de aula para que nenhuma criança fique para trás, né, não seja prejudicada. Então, nós vamos garantir isso, que é um direito, sobretudo, dos alunos, que o professor possa ter esse espaço importante para a preparação de aula. Fica tranquilo, isso aí já está previsto já no nosso programa. Então, muito obrigado pela questão. Próximo servidor vai fazer a pergunta. Boa noite, candidato. Eu sou Patrícia, sou da SEDU, sou diretora de escola. A minha pergunta é referente à escola em período integral. Eu estou com a escola em período integral desde o início, e a gente vinha num processo de diálogo e construção com a secretaria, né, e vinha avançando. Nesse governo, nós tivemos várias mudanças sem diálogo, né, implantadas na escola em período integral, chamada de oficina até ontem, praticamente, né, então agora que a gente mudou de nome. E então eu queria saber qual a sua ideia sobre a escola em período integral, quais as atividades que o senhor acredita que deveriam ser desenvolvidas, porque hoje a gente está tendo praticamente língua portuguesa e matemática num espaço integral que, né, a criança poderia ter outras atividades a serem desenvolvidas. E que jeito você vai tratar esse diálogo com os gestores? Obrigada. Eu que agradeço, Patrícia. Posso responder aqui? Já vou respondendo, né? Pode. Tá. Eu que agradeço, Patrícia, pela questão. De fato, aqui tem duas, né, questões aí implicadas. A primeira é a da autonomia político-pedagógica da escola e da comunidade, que é importante, que a gente precisa respeitar, que é uma coisa curiosa, isso a gente anda muito pelas ruas fazendo reuniões em bairros e tal, e sempre tem alguém do povo que pergunta, olha, eu tenho que colocar tal matéria na escola, né? Tem que colocar tal disciplina, então tem muita sugestão. E assim, isso não é uma questão que o prefeito decide, né? Nós temos os currículo nacional, né? Você tem várias legislações que tratam de temas, a Câmara aprova muitos temas transversais, inclusive, né, que sobrecarregam até, né, e acabam, às vezes, até que quase que dificultando, muitas vezes, o trabalho do projeto político-pedagógico. Agora, existe essa autonomia que é fundamental e precisa ser respeitada, né? E nós vamos manter esse respeito, que eu acho que é muito importante. Ou seja, o prefeito, né, a nossa administração, eu não vou ficar intervindo no que a comunidade escolar está decidindo, quais são os rumos. É claro, nós vamos estabelecer grandes diretrizes, em diálogo, inclusive, com toda a sociedade e com os servidores públicos. Mas o projeto político-pedagógico na escola é a autonomia da comunidade escolar, e nós vamos respeitar isso. Isso é uma questão fundamental. Quero assumir aqui, inclusive, esse compromisso, é muito importante. A escola de tempo integral, Oficina do Saber, tem uma fechada, a Leia, lá na Vila Helena, está fechada. Teve o debate esses dias, né? Eu disse isso, eles rebateram, dizendo que não estava fechada. E não, está fechada. Esse é o problema. E as que não estão fechadas estão sem projeto político-pedagógico no segundo período. Esse é um problema também.
que o que era para ser um processo pedagógico está virando meio que um depósito ali, não é? Nós estamos com uma dificuldade, porque quem consegue segurar um adolescente ou um jovem 8 horas na escola com matérias, vamos dizer assim, com as matérias históricas? Você tinha que ter uma capoeira como nós tínhamos antes, mas você tem que ter projetos, vamos dizer, culturais, esportivos, para que seja atrativa a escola em tempo integral. Então, o que nós vamos fazer? A ideia é reabrir a da Vila Helena, que é importante, e voltar com os projetos, com as parcerias. Já estive, inclusive, em reunião com os mestres de capoeira de Sorocaba, que esse projeto era muito bacana. Estive em reunião já, então nós vamos voltar com a capoeira, a ideia também é voltar com o judô, karatê e a Fundec. Fundec é uma instituição, nós temos um conservatório em Sorocaba, que é orgulho para todo sorocabano. A nossa orquestra era, antigamente, de músicos de fora, hoje são músicos sorocabanos que tocam orquestras, não é? Com histórias maravilhosas, e a Fundec tem um trabalho importante, e está tudo parado. Inclusive, a prefeitura cortou até as verbas da Fundec, e a Fundec não está conseguindo pagar suas contas. Nós vamos restabelecer as verbas da Fundec e vamos fazer as parcerias com a Fundec, que já existiram em Sorocaba no passado, para que a escola de tempo integral ela tenha um atrativo a mais, não é? Que o jovem, o adolescente fique ali no período da manhã e tenha as ciências humanas, né? As exatas, tal, e à tarde ele possa ter cultura, artes e lazer, que é de fundamental importância. Então, esse é o compromisso nosso. Já estamos conversando já com vários atores de Sorocaba que estão predispostos a colaborar com a prefeitura nessas parcerias, que não só serão na escola de tempo integral. Nós queremos usar, inclusive, os prédios escolares também aos finais de semana e à noite, com esses projetos, para que a escola ela tenha uma vida a mais e tenha um significado, inclusive, a mais para toda a nossa comunidade. Obrigado. Próxima pergunta. Boa noite, candidato. Raul, Marcelo. Boa noite a todos. Meu nome é Luciana, né? Eu sou professora, trabalho na educação. E essa pergunta o senhor, de alguma maneira, já respondeu. Então, eu queria que o senhor aprofundasse um pouco mais ela. Sabemos que a creche é a primeira etapa da educação básica e direito da criança, mas esse atendimento deve ser de qualidade, além de garantir condições de trabalho para o professor e todos os profissionais envolvidos no âmbito escolar. Porém, o que vemos hoje na atual administração são salas superlotadas, inclusive pelas ordens judiciais, falta de funcionários para dar o atendimento necessário às crianças, sendo que, muitas das vezes, desrespeitando o decreto número 21404, que trata da relação adulto-criança. Senhor Raul Marcelo, diante dessa realidade, qual a sua proposta? Posso responder? Sim. Luciana, obrigado. Esse é o tema, viu, pessoal? Esse é o grande desafio. A gente salva o país, salva Sorocaba, entendeu? A Europa, no pós-guerra, o que eles fizeram? Estava tudo destruída, milhares e milhares de crianças órfãs, milhares. Muita gente morreu na guerra, sobretudo os homens e até as mulheres também, no fronte de batalha. O que eles fizeram? O Estado assumiu para si, não é? A primeira infância. Países como a Alemanha, a licença maternidade é de 3 anos. Até hoje eles mantêm essa tradição ainda de cuidados fundamentais nessa parte importante da formação da vida. Então, qual que é o Sorocaba do futuro? É o grande investimento que nós vamos fazer, viu, Luciana? É na gestação, na creche, na pré-escola e no primeiro ciclo do ensino fundamental. Nós vamos investir muito aí. Não vai ter inauguração. Não vai ter inauguração. Não vai ficar obras físicas, prédios, nada disso. Agora, nós vamos investir nas pessoas e lá na frente nós vamos ter um resultado e um retorno fantástico. Não é? Qual que é a ideia do projeto? Eu já disse aqui, a ideia é, com o orçamento da própria prefeitura, a gente fez os estudos já disse aqui os valores, isso sim, a capacidade de investimento da prefeitura é de 154 milhões de reais, né? Se tirar o SAI e a URB, só o Tesouro Direto são 92 milhões de investimento. Então, isso aí no ano. Então, em 4 anos, nós vamos investir 40 milhões de reais, são 10 milhões de reais por ano, para criar 4 mil novas vagas nas creches em Sorocaba. E de custeio, vou repetir aqui porque é importante, viu? Porque tem muito candidato, inclusive fazendo propaganda na televisão, dizendo que as propostas nossas não têm estudos técnicos. Aliás, o único que está com revista e que está com fundamentação financeira, orçamentária de propostas é a nossa candidatura. Porque nós temos responsabilidade com Sorocaba, né? Nós estamos fazendo uma campanha para vencer as eleições e para governar Sorocaba a partir do ano que vem. 16 milhões de reais de custeio, 4 mil novas vagas.
E as demais nós vamos continuar na luta, porque nós precisamos ampliar ainda mais esse direito da criança. Projeto pedagógico decisivo no futuro. Não é? Porque depois de adulto, quando não tem a concentração, vai tomar remédio para concentração. Está vendendo aí remédio para déficit de concentração. Não é? Livro de autoajuda é o que mais vende aí para a pessoa poder organizar a sua vida e planejar. Então, quando isso falta na primeira infância, da gestação aos 7 anos, o adulto depois vai atrás e tem que fazer um esforço monumental para compensar essa perda nessa parte importante da sua vida. Então, nós vamos ter um investimento aí, a Sorocaba do futuro, né? Já assumimos esse compromisso com a cidade, quero assumir mais uma vez com você. Essa é a grande preocupação nossa. 4.000 novas vagas em 4 anos e vamos lutar depois com o Ministério da Saúde, com linhas de financiamento internacional, para poder expandir ainda mais. E o projeto arquitetônico das nossas creches vão ser abertos. O prédio não vai ser esse prédio tradicional, vai ser prédio aberto. Inclusive, nos brinquedos, nós vamos chamar até as crianças para ajudarem na decisão de que brinquedo que vai ser colocado em cada creche. Nós queremos um olhar, inclusive, infantil. Por quê? Porque a demografia nossa está mudando. A população está envelhecendo, o prédio da creche hoje ele tem que ter uma arquitetura aberta para daqui 20 anos ser utilizado para outra finalidade. Nós estamos com inclusive essa preocupação aí de longo prazo. Obrigado. Viu? Próximo servidora a perguntar. Boa noite a todos, boa noite, candidato. Meu nome é Abigail Coronete, sou auxiliar de educação, faço parte da comissão de auxiliares. E venho ressaltar que a 5ª pergunta feita pela internet, eu não acredito que o senhor não a respondeu corretamente, saciando a anseio dos auxiliares. Mas a minha pergunta esta noite é, já que o senhor falou dos prédios públicos, qual o seu plano para ter uma fiscalização mais eficaz quanto à construção e reformas dos prédios públicos? Abigail. Abigail, obrigado, viu? Nós vamos fazer, a Sorocaba da Ciência é a parceria com as nossas universidades. Então, nós vamos ter que fortalecer, né, o setor de engenharia, a parte de fiscalização da prefeitura, isso é um ponto importante, mas nós vamos também fazer parcerias com a Facens para ampliar o quadro, inclusive, para poder ampliar a fiscalização em relação aos prédios, que, de fato, nós estamos tendo um quadro em Sorocaba que não existia antes, de obras muito mal feitas. Nós tivemos o SEI 3, que desabou uma parte dele, nós tivemos aquele ginásio lá, da Raposo Tavares, que caiu também uma parte, prédio público de escola que foi construído sobre aterro, com produtos químicos. Né? Então, assim, uma sucessão de obras feitas sem análise técnica adequada. Essa é uma questão que nós precisamos corrigir e nós vamos trabalhar forte nesse sentido, para que cada obra seja feita e tenha uma análise técnica razoável para que a gente não tenha desperdício de dinheiro público, que é a preocupação número 1, na minha avaliação, deve ser de todos os candidatos e é a preocupação da população. Então, é uma questão que nós vamos analisar com bastante cuidado. E por que nós vamos poder endurecer na fiscalização? Por quê? Porque não tem nenhuma empreiteira financiando a minha campanha. Nenhuma. Aliás, sempre fiz campanha em Sorocaba sem pegar dinheiro de empreiteira, só com financiamento de pessoa física. Né? Então, não vai ter, né, nenhum tipo de olhar, vamos dizer assim, forte da nossa administração na relação com as empreiteiras. A empreiteira, está aqui o projeto, é para construir o prédio da creche. O material tem que ser usado, é esse, qualidade técnica é essa. Se não cumprir, não vai receber. Muito simples. Bom, nós vamos fazer como os trabalhadores fazem quando vão comprar um apartamento, comprar uma casa. Tem lá, quando vai construir, tem toda a qualidade, o material, tudo que tem que ser usado. Se não é feito aquilo ali, resolve-se na justiça, é isso que nós vamos fazer em Sorocaba. E eu estou muito tranquilo para dizer isso, muito tranquilo, porque não tem nenhuma empreiteira bancando a minha campanha. Então, nós vamos chegar na prefeitura a partir do ano que vem e vamos estar única e exclusivamente preocupados com o interesse público. E o Brasil tem muitas empreiteiras honestas, tem muita gente com capacidade técnica, então, se tivermos com dificuldade de achar, nós vamos recorrer aí a vários outros locais para poder fazer as obras com qualidade e respeitar o dinheiro do cidadão sorocabano, porque, de fato, é uma questão que está estranhando, porque quando eu fui vereador, já tem um tempo, a gente não tinha muito esses casos de prédios públicos desabando em Sorocaba. E agora começamos a ver isso. Então, de fato, aí está tendo, vamos dizer assim, um olhar tolerante da prefeitura na relação com as empreiteiras. Isso vai mudar a partir do ano que vem. Nós vamos ter uma baixa tolerância com os prestadores de serviços, sobretudo as empreiteiras em Sorocaba. Vai ter que cumprir à risca
o contrato. Se não cumprir a risco o contrato, nós vamos tomar medidas drásticas na Prefeitura, em relação a esses prestadores de serviço. O sexto servidor a fazer a pergunta. Sexta pergunta. Boa noite. Meu nome é Maria Maia. Eu sou auxiliar de educação há 12 anos na rede, sou da Comissão dos Auxiliares de Educação também há muito tempo. E o grupo de auxiliar de educação é um grupo muito forte na rede. Aliás, eu acho que você deveria dar bastante valor para esse grupo, porque é um grupo importante. E a pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte: o auxiliar de educação... Eu tive que dar uma mudada, porque a pergunta que eu tinha feito, na verdade, o senhor já tinha respondido num outro momento. O auxiliar de educação faz, sim, um trabalho pedagógico, lúdico, vendo que o cuidar e o educar não se separam. Porém, né, o auxiliar ele é lotado no administrativo. E ele é do administrativo, porém lotado na SEDU. Um erro do passado gravíssimo que tem que ser corrigido. Não vou citar qual governo. E a minha pergunta é: o que o senhor pretende fazer em relação a enquadrar o auxiliar no quadro da educação, vendo que a gente trabalha na sala de aula com o aluno e que a gente faz muito mais trabalho pedagógico, relacionado ao pedagógico, do que ao administrativo. Inclusive, a comissão dos auxiliares, juntamente com o sindicato, deixou para o senhor e para os outros candidatos um documento dos interesses e das novas futuras, né, reivindicações dos auxiliares, e das reivindicações é essa. Inclusive, essa pergunta aqui, eu acho que vem a calhar com aquela que o auxiliar fez, que a Abigail disse que o senhor não respondeu. Maria, gostaria que o senhor pudesse responder. Obrigada. Obrigado. Maria. Pois não, candidato. Olha, nós vamos ter que resolver isso aí no plano de carga e carreira. Eu acho que a volta dos auxiliares ao quadro dos educadores é uma demanda extremamente correta e não vejo nenhum impeditivo para que a gente possa fazer isso em Sorocaba. Agora, nós vamos ter que resolver isso aí dentro do plano de carga e carreira, que eu já disse aqui que nós estamos precisando em Sorocaba da atualização dele, e nós vamos fazer, inclusive, uma construção aí conjunta com os servidores e com a administração da cidade, com o secretário ou secretária de educação, com a nossa administração. Então, eu acho que daria para resolver sim. E eu quero dizer aqui que os auxiliares de educação são muito importantes, são fundamentais e vão gozar de todo o prestígio na nossa administração. Aliás, todos os trabalhadores do ambiente escolar, né, dos postos de saúde, enfim, eu, pela experiência, são 20 anos de vida pública, sei que a política pública, para ela ser bem executada, você precisa ter um servidor valorizado lá na ponta. Então, todos os servidores. E na questão da educação, como eu disse, que nós estamos muito preocupados com isso, porque, de fato, isso pode levar jogar Sorocaba num outro patamar, inclusive, né, produtivo, de cidadania. Se a gente conseguir enfrentar essas demandas educacionais que eu coloquei aqui como desafio nosso, né, os auxiliares de educação são muito importantes e pode contar aí que nós vamos, se for possível fazer essa volta ao passado, nós vamos fazer sim, no sentido dessa reinserção dos auxiliares dentro do quadro dos demais trabalhadores da educação. E eu acho que é uma questão que nós poderíamos resolver até no plano de carga e carreira. Mas, se começar a demorar muito, a gente pode resolver até de forma antecipada. Está feito aqui o registro, obrigado mesmo pelo envio da questão, e o auxiliar de educação é de fundamental importância e vai gozar de todo o prestígio aí na nossa administração. Pode ficar tranquila. Muito obrigado. Obrigado, fico feliz com isso. Mais alguém? Mais um servidor. Boa noite. Primeiramente, fora Temer. Meu nome é Emerson, sou professor da rede municipal, tenho algumas questões da educação. Todos os candidatos de Sorocaba dizem na ampliação do número de vagas na educação infantil. Qual será o modelo? Será através de voucher, com escolas privadas, ou vai ser com o fortalecimento da rede pública? No ensino fundamental, a gente tem uma demanda crescente de alunos com necessidades especiais. Já existe uma lei estadual, inclusive de autoria do Carlos Gianazzi, seu colega, que limita o número de alunos por sala de aula a 20, quando você tem um aluno com laudo. Quando passa de 2 ou 3, limita a 15. Se você vai implementar essa lei na sua gestão, se eleito. E gostaria de fortalecer aqui a primeira pergunta sobre o ensino médio,
que foi uma luta da comunidade escolar durante o processo de reorganização impedir, na rede municipal de Sorocaba, o fechamento das matrículas no ensino médio, questão que já foi colocada. Obrigado, Emerson. Pois não. Obrigado, Emerson. Sobre o voucher, os países que fizeram estão revendo. Os Estados Unidos começou a rever o voucher, o Chile já começou a rever o voucher, que é a privatização, né, das vagas na escola pública. Então, tem até um vídeo aí famoso aí do Obama aí circulando no YouTube, fazendo essa autocrítica a esse tipo de modelo de privatização da educação. Então, assim, hoje está superado, já inclusive os idealistas desse modelo já escreveram autocrítica, dizendo que esse modelo não foi para frente, não melhorou a educação, né, lá, e não tem por que melhorar aqui no Brasil. Então, nós não vamos adotar isso. Nós vamos adotar concurso público, servidor público concursado, com estabilidade, comprometido, vestindo a camisa da população e comprometido com os destinos do nosso povo. É isso que nós vamos fazer, concurso público, porque fixar o profissional é de fundamental importância. Então, a estratégia nossa de ampliação da educação vai ser por concurso público. Tudo bem? Obrigado. Vai ser por concurso público. Respondendo aí a primeira questão, educação especial. Agora, a educação especial tem um ponto aqui importante, pessoal, que a gente precisa fortalecer os laudos, né? Porque tem as crianças, pelo menos as denúncias que eu estou recebendo, é que tem muita criança, né, que não está nem com laudo. Então, nós vamos ter que primeiro montar uma estrutura de laudos, né? A gente tem poucos psicólogos hoje trabalhando para a rede, essa é a grande verdade. Nós vamos ter que, então, montar uma estrutura primeiro para poder fazer os laudos para todas as crianças, que é um absurdo a gente ter que constatar isso em Sorocaba hoje. Você imagina que dificuldade do profissional em lidar com uma criança sem ter um laudo, sem saber, né, de fato o que é e qual que é o tratamento, como trabalhar diante dessa situação. Então, nós vamos primeiro estruturar a questão dos laudos, que é de fundamental importância, e já tem esse diagnóstico, está identificado, inclusive, no nosso programa de governo. Depois de montar essa estrutura, né, que ela existe, mas é extremamente, quase, para não dizer irrisória, muito pequena em Sorocaba hoje. Fortalecer essa estrutura e implantar, né, isso que é um direito, né, que é a educação inclusiva e a educação especial nas salas de aula. Então, é um compromisso nosso e nós vamos trabalhar em cumprimento dessa lei. Eu ajudei o Janazzi na elaboração desse projeto de lei, inclusive na aprovação dele na Assembleia, e nós vamos trabalhar nesse sentido aqui na rede municipal, sim, mas com essa responsabilidade, para que a criança que necessita, né, dessa atenção especial, que ela tenha também o laudo, que é de fundamental importância para que o profissional de educação possa fazer o acompanhamento adequado e a gente possa, inclusive, ter dentro da própria estrutura de saúde as referências para quando precisar de um tratamento diferenciado também na estrutura de saúde, que a gente possa encaminhar essa criança. Então, essas preocupações estão previstas, sim. Nós vamos obedecer a legislação, até porque eu sou um dos que ajudou na aprovação. Obrigado, viu, Emerson? Mais alguém? Mais uma pergunta, por favor. É pergunta ou crítica também, pessoal. Se tiver alguém para criticar, não tem problema, não. Okay. Boa noite. Eu também compartilho da mesma insígnia do nosso amigo Emerson, né? Então, fora Temer, eleições gerais já. E gostaria de colocar uma pergunta, mas é uma colocação ao candidato, sobre a questão das crianças com necessidades especiais. Eu estou há 11 anos que eu leciono, sou professor também da rede pública estadual e pública municipal, mas não de Sorocaba, de São Paulo, e sou sorocabano. A questão entre a criança que tem necessidade especial até ela ser atendida, temos um longo percurso. A legislação do caso de Janazzi, ela vem de encontro à nossa reivindicação enquanto professor. Mas esse espaço é muito longo. Temos que ter um especialista, uma professora que atenda essas crianças. E, infelizmente, nas redes municipais e na estadual está muito longe disso, né? Queremos saber como que o nosso candidato, Raul Marcelo, irá trabalhar com você na questão da educação. Eu entendo que é uma questão de formação de um professor que trabalha com essas crianças, porque, além de diminuir a quantidade de crianças por sala, elas têm que ser atendidas e também com qualidade. É isso. Obrigado. Né? E é isso, nós vamos enfrentar, é claro, as duas coisas nós vamos ter que trabalhar de forma conjunta, enfrentar o déficit de vagas e, ao mesmo tempo, enfrentar também a questão da redução da média aluno por sala de aula. Então, são duas questões combinadas que nós vamos ter que trabalhar forte. Já disse aqui, isso aí está no centro das nossas preocupações. Eu tenho para mim que a educação é a grande questão do país hoje, é o grande desafio nosso.
e, sobretudo, a educação na primeira infância, porque se você tem ela aí, a vida do adolescente é muito mais fácil dentro do sistema escolar, né? O adulto também depois. Então, a gente tem um ganho geral em todo o sistema, até a universidade. Então, nós vamos enfrentar o déficit primeiro e depois a questão da relação média professor, profissional, aluno. Então, são duas questões combinadas, está no centro das nossas preocupações. E a qualificação do profissional, acho que é uma coisa muito importante. A gente tem aqui embaixo aqui um centro, né, que nós poderíamos ter vários cursos nessa área. E não tem porquê, nós temos 5 universidades, eu disse aqui, dentro do Sorocaba da Ciência, Secretaria de Meio Ambiente vai trabalhar em conjunto com a Engenharia Ambiental da UFSCar. Secretaria de Educação vai trabalhar em conjunto com a Unesp, que é um dos maiores centros de pedagogia da América Latina, está aqui do lado. Todos os sistemas de computação da Prefeitura vão passar pelo crivo da nossa FATEC e da área de sistemas da Uniso. Engenharia da Prefeitura, nós vamos estabelecer convênios com a Facens. Nós vamos usar, já estou fazendo esse chamamento na campanha, na equipe de transição, nós vamos amarrar já os termos, os convênios. Tem alguns que, inclusive, que já estão prontos. O doutor Gilberto, que é o nosso vice, já está trabalhando nisso, né? Inclusive, amanhã de manhã nós vamos ter um Fala Raul lá no Facebook, nas redes sociais, sobre esse tema, né, um detalhamento de estudo, porque nós precisamos entrar com o acelerador lá embaixo em janeiro, para não perder tempo. Nós queremos utilizar de maneira forte o conhecimento científico acumulado em Sorocaba. A universidade é para ter o pensamento livre, sim, mas ela tem que estar a serviço do Estado-nação, tem que estar a serviço da Prefeitura e a serviço do nosso povo. Então, nós vamos usar, até porque até as universidades privadas hoje funcionam com dinheiro público através do ProUni e do FIES. Então, elas têm que cumprir também a sua missão pública. E a Prefeitura de Sorocaba, nós vamos trabalhar forte para fazer isso. E aí os cursos entram nesse sentido. Nós vamos fazer convênios, muitos, para não só para os professores, para os trabalhadores da educação, mas para todo o conjunto do funcionalismo em Sorocaba, nós vamos fazer curso de aperfeiçoamento e queremos amarrar, inclusive, no plano de carreira, a verticalização por dentro da estrutura pública para aqueles que se dispuserem a estudar e conhecer mais o funcionamento da máquina administrativa. Nós vamos construir um novo plano de carreira para os servidores, mas a diretriz vai ser essa. O servidor que queira estudar, que queira fazer um mestrado, uma pós, se qualificar, vai ser reconhecido na nossa administração, porque não tem mais cabimento a administração pública não usar o conhecimento científico acumulado pela humanidade. E nós temos aqui hoje 50 mil graduandos e muitos pesquisadores nessa área, e nós vamos lançar a mão dessa estrutura que é importante para poder fazer avançar a administração pública. Muito obrigado mesmo pelo envio da questão, viu, professor? Próximo servidor. Boa noite, sou o professor Adriano. Mas a pergunta não vai ser da educação, acho que foi contemplado bastante, mas sim toda o universo dos servidores. A relação entre a administração municipal e o sindicato deve ser sempre da melhor forma possível, pois aí o sindicato é a voz, né, aquele que apresenta a demanda para a administração de todos os serviços. Existem uma pauta de reivindicações, não só a defasagem salarial, que está parada há muito tempo. Né, sempre com a desculpa do orçamento ou qualquer outra desculpa, existe aí uma série de reivindicações que estão paradas em algum lugar. Eu gostaria de saber como que vai ser a relação da administração Raul Marcelo com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aí ao longo do seu mandato. Obrigado, Adriano. Vai ser uma relação republicana, uma relação de respeito, quero dizer aqui. Aliás, vocês têm um presidente brilhante, que eu conheço já de longa data, lutador da educação, conhecedor como poucos aqui em Sorocaba da obra do Paulo Freire, uma pessoa que admiro muito, né? Então nós vamos ter uma relação de profundo respeito com o sindicato, a partir da figura do presidente e de todo o conjunto da diretoria, né, na discussão aí das demandas do funcionalismo municipal. Né? Vai ser uma relação democrática, de respeito, algumas demandas, né, nós vamos encaminhar, que são e talvez uma demanda ou outra não dê para encampar, mas faz parte da discussão e do processo da administração pública, mas nós vamos fazer um esforço grande para poder encampar todas as demandas. Quero dizer aqui, uma demanda fundamental, reajuste do funcionalismo na database em janeiro, corrigir a inflação. E isso vai ser sagrado dentro do nosso planejamento, vai ser o primeiro item do planejamento. Por quê? Porque isso é uma questão de direito e uma questão, inclusive, de respeito. Você tem a inflação, se você não faz o reajuste, as pessoas que ganham X vão passar a ganhar menos X, porque a inflação corrói os salários. Então, essa é uma questão real. E nós vamos, dentro do nosso planejamento estratégico da Prefeitura, colocar a questão da pauta e do atendimento aí
se corrigir a inflação na database de janeiro, já como o primeiro item. Agora vai ser uma relação de respeito, né, de muita discussão, e vamos procurar pontos em comum para poder avançar. Afinal de contas, o objetivo nosso é o interesse público e o objetivo também do sindicato é o interesse dos servidores, mas um limite também é o interesse público. Afinal de contas, servidor valorizado, servidor animado para ir para o trabalho, servidor afim de colaborar com a administração, quem vai ganhar é toda a nossa população. Então, nós vamos pautar por aí a nossa relação com o sindicato e com o conjunto dos servidores públicos municipais. Ok. Uma última pergunta. Boa noite a todos. Boa noite, Raul. Raul, foi elaborado recentemente em Sorocaba uma ampla discussão, o Plano Municipal de Educação. Tinha algumas metas a partir da aprovação desse plano, que, por sinal, foi muito modificado pelos nossos vereadores, que colocou um termo lá de vou buscar fazer alguma coisa. E eles estão buscando isso, acho que tem uns 2 anos, e a gente não implementou nada. Então, alguns itens desse plano já era para estar sendo implementado, né? E eu toco na questão da meta 18, que é a valorização dos profissionais, todos os profissionais da educação. Você já colocou aí com relação aos cargos, plano de carreira, mas existe uma outra gama que são os profissionais da educação, os profissionais não docentes, que entra inspetor, auxiliar, secretário, servente e outros mais. Eu gostaria de saber qual é a prioridade que você vai dar no seu governo com relação ao Plano Municipal de Educação. Muito obrigado, Delcio. Tem vários pontos importantes no Plano Municipal de Educação, inclusive, por exemplo, um que nós estamos defendendo, que é lei, né? O passe livre para o estudante. É lei, está previsto no Plano Municipal de Educação. O governo do Estado de São Paulo hoje entrega o passe livre para 620 mil alunos, Prefeitura de São Paulo para 500 mil alunos, aproximadamente, e aqui em Sorocaba ninguém recebe esse benefício. Então, nós vamos implantar para que está dentro do Sorocaba da Liberdade, que é fazer com que os jovens, sobretudo o estudante, né, sorocabano, não tenha sua liberdade restringida, não viva segregado em nossa cidade. Nós temos vários equipamentos importantes na área da cultura, do esporte, do lazer, né, teatros, cursos que são gratuitos muitas vezes, e infelizmente todos são centralizados. A nossa biblioteca mesmo é aqui no Paço Municipal. Como é que um jovem que mora num bairro longe vai conseguir vir aqui se não tiver o dinheiro para o transporte? Então, nós vamos implementar essa política com muita responsabilidade, é uma demanda hoje grande, está prevista no Plano Municipal de Educação, e nós fizemos o estudo técnico, inclusive, ela vai custar entre 15 e 20 milhões de reais, começando pelos estudantes em vulnerabilidade social e até a universalização dessa política no final dos 4º ano de governo. Então, de fato, é uma questão muito importante que está prevista lá. A valorização dos profissionais da educação é também de fundamental importância, sobretudo, uma coisa que nós queremos fazer é o chamamento dos profissionais da educação para construir junto conosco, né, e com a população, sobretudo, o processo educacional da nossa cidade. Esse é o grande diferencial. Nós vamos chamar todos os servidores para participar dessa construção, dessa grande construção coletiva, né. Acho que esse é o diferencial. Nós vamos fazer a conferência da cidade em janeiro e, no final do 1º semestre, fazer as conferências temáticas. Então, nós vamos chamar, só que dessa vez nós vamos chamar e a Prefeitura vai assimilar todas as propostas para tocar. E a valorização, já disse aqui, plano de carreira. Aliás, quem tiver ideias aí já pode começar a arregaçar as mangas e pôr no papel, porque no processo de transição, se a gente puder já delinear um anteprojeto do plano de carreira, vai ser fundamental para a cidade. É de fundamental importância. Então, fica aqui, inclusive, como sugestão já. Quem tiver ideias aí sobre o que deve ser o plano de carreira de Sorocaba para o próximo período, já vai trabalhando, porque a nossa administração vai estar aberta, e eu já disse e repito mais uma vez, nós vamos construir coletivamente esse novo plano de carreira. Não vai vir nenhuma consultoria internacional de outra cidade vir aqui para dizer como deve ser esse plano de carreira. Nós vamos construir junto com os servidores. Então, quem tiver ideias, já pode começar a colocar no papel, porque nós vamos estar abertos aí para ouvir todas, inclusive incluí-las como proposta para levar à frente aí o plano de carreira. Obrigado. Assim, então, encerra-se as 20 perguntas que foram combinadas, né?
com os assessores aos candidatos. E, Raul, antes de passar para as considerações finais, eu quero entregar para você alguns documentos, tá? Depois eu leio aqui a capa. Esse material, candidato, são as pautas específicas feitas pela categoria de servidores públicos em janeiro de 2015, quando nós ingressamos no sindicato, na nossa gestão. Nós chamamos os servidores de todas as secretarias e eles, então, colocaram as suas pautas que a gente chama de pauta específica. Porque existe uma pauta unificada, que, se eleito, você vai conhecer em janeiro, que são as reivindicações salariais, que abrange os ativos e os inativos, mas tem as questões específicas por setor. Então, os servidores, foram feitas várias plenárias no sindicato e os servidores montaram as suas pautas específicas. Algumas coisas avançaram, mas a maioria, infelizmente, não. E aí, não vamos nem discutir a razão por que não avançou. Já que estamos com um pouco de tempo, eu só queria aqui repassar rapidamente. Nós temos da educação as reivindicações de professores, professores de educação física, de todo o suporte pedagógico, auxiliar de educação, inspetor de alunos, secretário e auxiliar administrativo escolar. Da saúde, nós temos as pautas específicas do agente de saúde, dos técnicos de enfermagem, dos motoristas de ambulância e SAMU, dos assistentes de almoxarife, dos auxiliares de enfermagem, dos enfermeiros e dentistas, da vigilância sanitária, que é os colegas lá das zoonoses, e os fiscais de saúde pública. Temos também aqui a pauta de reivindicação específica dos aposentados, do SAI, do Centro Operacional e dos técnicos de tratamento, da URBS, não é? Da Guarda Municipal de Sorocaba, dos funcionários da FUNSERV, nós temos também a reivindicação deles, temos também a contribuição da SERP, da Secretaria da SERP, o setor da chacrinha, que a gente chama chacrinha, aquele pessoal que sai, que vai de manhã ali na Rua Chile, pega seu equipamento, pega o caminhão e vai fazer o trabalho na rua. Então, ele tem lá as reivindicações deles também. O setor do cemitério, que a gente conversou hoje, mas tem outras demandas para o pessoal que trabalha nos 5 cemitérios públicos. Temos os funcionários da SEAD, da garagem, que a gente já conversou agora, mas existe uma pauta de reivindicação deles. O pessoal que trabalha no Paço, da SEAD. Temos da Secretaria de Finanças, setor de fiscalização, que funciona ali no prédio do seminário. Temos aqui reivindicações dos funcionários, dos servidores da Casa do Cidadão e dos técnicos de informática, analistas de sistemas. Temos também da Secretaria do Jurídico, do Auxiliar Administrativo, temos da SEMES e das sedes. Então, foram várias plenárias que foram feitas para construir esse documento. Talvez uma ou outra reivindicação específica precise de uma nova reformulação, uma vez que isso foi feito há 1 ano e meio, não é? E eu queria entregar para você esse documento, e aqui está escrito o seguinte, candidato: segue em anexo as pautas de reivindicações dos servidores públicos municipais de Sorocaba, que foram formalizadas em janeiro de 2015. Acredito que é essa a qual o Adriano se referiu, cujas pautas ainda não foram atendidas pela atual gestão municipal. Solicitamos que, após a sua vitória no pleito eleitoral de 2016 para prefeito de Sorocaba, o Sindicato Servidor Público possa iniciar com Vossa Senhoria os estudos dessas pautas e da campanha salarial 2007. Pensamos em fazer isso logo em novembro. Tá? Então, fica aí o pedido, o desafio, e queremos saber se podemos contar com a sua equipe para que, não em janeiro, mas que logo após a sua vitória, a gente possa dar início a esse trabalho. Sim. Eu falo agora? Também, Raul, só para terminar, eu queria, você pode, por gentileza, a questão, apenas dar uma assinatura de que você recebeu essas pautas específicas. Obrigado. E deixar para você também, essas são mais 2 pautas que chegaram agora essa semana, estão aí, mas elas estão mais atualizadas.
que foi o suporte pedagógico, que se reuniu no sindicato vários dias para montar essas 3 reivindicações, as quais eles acham que nós achamos, até porque eu também pertenço ao suporte pedagógico, né, a qual nós achamos que seja de fundamental importância, e também as auxiliares de educação se reuniram conosco nesse mês e também atualizaram aqui as principais reivindicações dessas servidoras. Ok? Então, Raul, você tem até 10 minutos aí para suas considerações finais e fica à vontade. Eu não vou usar tudo, não. Eu quero mais uma vez agradecer muito o convite, tá? Muito obrigado mesmo por essa importante reunião aqui. É bem formal, né? Mas eu acho que é necessário mesmo. Essa formalidade é importante. Mas depois nós queremos ter reuniões informais também com o sindicato para que a gente possa... Nós vamos montar câmaras técnicas, isso é uma coisa muito importante. Nós vamos ter câmaras técnicas para poder, por setor, ter que esquadrinhar todas as demandas aqui e ver, de fato, encaixar essas demandas dentro da realidade da estrutura da prefeitura e ir, né, numa escala temporal e atendendo e implantando todas essas propostas que estão colocadas aqui. Então, eu quero parabenizar a direção do sindicato, na pessoa do Salatiel, agradecer a todo mundo que veio até aqui, né, e finalizar dizendo que nós temos um amplo projeto para Sorocaba, foram 6 meses de reuniões, 18 seminários, 500 pessoas que participaram, especialistas do Brasil inteiro, que vieram para Sorocaba para dar a sua contribuição, para que a gente pudesse chegar num resumo, do resumo, até essa pequena revistinha aqui, que são as linhas gerais do nosso programa de governo, 5 eixos, Sorocaba do futuro, para cuidar das nossas gestantes até 7 anos de idade, e o primeiro ciclo também do ensino fundamental, a Sorocaba do desenvolvimento, a questão do emprego é muito importante. A coleta seletiva é o que hoje é um problema, que é lixo, na verdade pode ser revertido com um pouco de trabalho sério, né, em uma solução espetacular para Sorocaba. Nós podemos gerar aí até 2.500 empregos e diminuir o impacto e a pressão no aterro sanitário de Iperó. E nós temos engenheiros em Sorocaba, inclusive engenheiros da prefeitura, que já trabalharam em estudos para poder viabilizar a coleta seletiva na nossa cidade. Vários países estão fazendo, vários municípios do Brasil estão fazendo, e nós ainda não avançamos. Estão aí os heróis, né? Os cooperados, 178, e os 856 carroceiros, segundo a Secretaria da Assistência Social, que são cidadãos nossos, que ficam com essa carrocinha pegando material reciclável. Esses dias passou na General Osório lá, o marido, né, a esposa, e 3 filhos dentro da carrocinha, pegando material reciclável pela rua, 3 horas da tarde, um sol de rachar, né? Enquanto sociedade, isso é uma humilhação para todos nós, servidores, né, moradores da cidade, trabalhadores, administração pública, conviver sem sentir a humilhação do outro, né, e a dor do outro. Então, esse é o grande desafio, né, uma questão que hoje é um problema, pode se tornar uma solução para Sorocaba. São questões como essas que nós queremos fazer, não ver problemas, né, e ver o problema já partir para uma solução. Hoje, a gente tem uma administração que reclama do emprego, mas que não arregaça as mangas para gerar emprego. Nós podemos gerar empregos com a coleta seletiva, nós podemos gerar emprego com a ampliação das feiras. Cada barraquinha de feira tem uma família por trás, tem vários bairros que não tem feira. Nós podemos fazer feiras noturnas em Sorocaba, feiras de artesanato. Né? Podemos, nessas feiras, também ter atividades culturais, ter músicos, ter artistas, fazer exposição de artes plásticas. Então, nós temos que avançar e utilizar todos os recursos humanos que nós temos à disposição para enfrentar esse drama, que é um drama profundo, o drama do desemprego em Sorocaba. E a Sorocaba dos direitos, que é uma questão também importante. Nós não vamos criar novos prédios, nós vamos ressignificar os prédios já existentes. O nosso projeto está adequado à realidade atual de crise. Nós temos hoje 144 prédios escolares em Sorocaba. Nós vamos abrir esses prédios à noite e aos finais de semana. O prédio de uma escola custa muito caro e nós não estamos na Suíça, nós estamos num país em desenvolvimento, né? E nós não podemos nos dar ao luxo de ter um prédio que custa 5, 10 milhões de reais fechado ao final de semana ou fechado à noite. Nós vamos otimizar, nós vamos transformar as escolas que ficam fechadas aos finais de semana em circuito de teatro, circuito de cinema, em área de lazer, né? E eu tenho uma realidade própria muito interessante, porque eu cresci e perto de casa tinha uma igreja e tinha uma escola, né?
E eu comecei minha militância na Juventude Operária Católica, queria terminar com esse relato aqui. A igreja intacta, os vitrais lindos, maravilhosos, nenhuma pichação, nada. E a escola inteira pichada, quebrada. Até a cesta de basquete o pessoal quebrava. Tudo quebrado e pichado. Um dia eu perguntei para o padre, mas por que a igreja está intacta? Ele falou, aqui tem quermesse, tem novena, a gente faz aniversário, faz casamento, entrega a cesta básica, todo mundo participa aqui. Talvez seja por isso. Então, nós vamos ressignificar os espaços públicos em Sorocaba. Nós vamos chamar a população para participar da vida escolar, para que a escola tenha vida aos finais de semana e à noite, seja um espaço, inclusive, de integração social. Esse é o eixo do programa, que é a ressignificação da praça pública em Sorocaba, das escolas, os centros esportivos, que infelizmente agora passaram a abrir só depois do almoço, uma coisa que é escandalosa. Nós estamos com epidemia de obesidade infantil, problema dos idosos, hipertensos, diabetes, uma série de questões. Nós vamos fazer convênio com a FEFISO, né, e com a terapia ocupacional da Uniso, e vamos encher de estagiários e profissionais dessas áreas nos centros esportivos, com custo negativo para a prefeitura. Por quê? Porque o universitário ele precisa fazer o estágio dele. Por que não abrir os centros esportivos para esses profissionais que precisam terminar os seus estudos, precisam fazer estágio? Então, são essas parcerias que nós vamos fortalecer bastante para ressignificar os espaços públicos, chamar a população para participar da administração pública com muita transparência, e nós vamos, eu queria concluir com isso, Salatiel, fazer o compliance da administração pública aqui em Sorocaba. Isso é uma política de combate à corrupção dentro da administração pública. Então, nós vamos fazer a controladoria independente, chamar um membro do Ministério Público para presidir a controladoria, chamar a Defensoria Pública, a OAB e entidades da sociedade civil para participarem. A controladoria, nós vamos fazer os convênios com a Receita Federal e com o Banco Central. Então, por quê? Porque nós precisamos diminuir o espaço da corrupção no setor público na nossa cidade. Nós não podemos ver mais Sorocaba sendo manchada nas páginas dos jornais com escândalos de corrupção, secretários saindo presos da prefeitura, esse tipo de denúncia. Então, nós vamos fazer o compliance e a controladoria municipal com convênio com a Receita Federal, tem várias prefeituras fazendo, né, e com o Banco Central. Funcionário público, né, de terceirizado que ganha X e tem 200 imóveis no nome, como aconteceu em São Paulo, vai ser pego pela controladoria, porque nós precisamos restringir o espaço do corrupto e é de fundamental importância esse tipo de política. Então, nós vamos implantar isso aqui. Os servidores, com certeza, vão vestir essa camisa, vão apoiar, para que a gente possa ter mais recursos para qualificar mais, investir mais e pagar mais os nossos servidores, e a população toda vai agradecer bastante, porque servidor bem remunerado, com autoestima lá em cima, é sinônimo de um serviço público bem prestado. E, para concluir, outra coisa importante, nós também prevemos no programa a otimização dos serviços da prefeitura. Nós temos hoje, a Prefeitura de São Paulo, Salatiel, você pode pagar uma conta e renegociar uma dívida pelo celular. Pelo celular. Hoje o SAI, tudo que você precisa fazer no SAI, você tem que ir até o SAI. E nós estamos com a FATEC aqui do lado, eu fui estudando da FATEC, nós vamos fazer um convênio com a FATEC, estimular, inclusive, que esses contratos do software, né, os programas da Prefeitura, sejam feitos com startups e empresas de Sorocaba, para otimizar a Prefeitura, digitalizar no limite do limite, né, o máximo que a gente puder digitalizar, vamos digitalizar, e disponibilizar os serviços da Prefeitura, todos eles na internet online. Inclusive a participação da comunidade, nós queremos também utilizar a rede mundial de computadores. Até porque essa é a minha experiência, né? Vocês sabem, nós estamos com 18 segundos na televisão, mas nós temos toda a internet para poder trabalhar. Eu fui eleito deputado na internet e nós vamos vencer essas eleições também na internet. E depois nós vamos fazer um governo nas redes sociais, um governo interativo com ampla participação da sociedade. Tá bom? Muito obrigado, parabéns mais uma vez pela iniciativa, boa noite a todos e fiquem com Deus. Eu queria, em nome de todos, pode sentar. Eu queria, em nome de todos os servidores públicos, agradecer a sua presença, a sua equipe de assessores que prontamente nos atendeu em aceitar esse convite para que a gente pudesse discutir um pouco a questão do servidor público, não é, em Sorocaba e no seu governo, viu? Eu agradeço muito, em nome do sindicato, dos servidores, essa conversa que a gente teve, tá ok? Quero agradecer também a presença de todos, aqueles que colaboraram com as perguntas via e-mail.